Esse manha sobre a sobrevivência ao apocalipse começa com uma traição, como tantos outros. Zhang Xiaoan, o protagonista, está agora pairando sobre uma gaiola cheia de zumbis, e a ex-namorada ri e zomba dele. Ela o lembra de que todos os seus amigos estão mortos. Ele não deve se preocupar, pois logo sua vida também estará acabada. Quando Xiaoyan pensa nisso, ele não consegue se perdoar pelo que aconteceu. A culpa foi toda dele por ter confiado em uma mulher má que merecia morrer. Ela é a verdadeira vilã aqui, mas não se intimida com as ameaças de Xiaoyan. Ela encontrou um cara mais forte e mais rico, deixe o homem lidar com Zhan. O gordinho não se importou em ajudar, oferecendo-se para torturar Xiaoyan lentamente para o prazer da garota. Ele agradeceu a Xiaoyan pelos suprimentos. Graças à sua generosidade, eles poderiam viver confortavelmente por alguns meses. A conversa chegou ao fim, e Xiaoyan caiu em uma jaula de zumbis sedentos de sangue. Para essas criaturas neste mundo, apenas carne fresca é necessária e todo dia será considerado um feriado. O cara só conseguia gritar de dor e sonhar com a vingança contra a ex-namorada Gi Jin e o gordinho Li Xuxian. De repente, ele voltou a si e ouviu a voz desagradável de Gi Jin. A garota estava exigindo algum tipo de explicação. Gi Jin queria saber por que o rapaz ainda não havia colocado o nome dela nos documentos da casa. Ele não a ama? Xiaoyan tentou descobrir o que estava acontecendo e pensou que talvez ele tivesse voltado antes do apocalipse. Em sua vida passada, ele foi enganado por Gi Jin, que ficou com sua herança e o deixou sem teto. Então, o apocalipse começou e o mundo mergulhou no caos por causa dos zumbis, mas Xiaoyan sobreviveu e construiu uma zona segura com a ajuda de seus amigos. Eles puderam viver lá por meses graças aos bons suprimentos. Então Gi Jin reapareceu, fingindo estar precisando de abrigo. Ela havia conquistado a simpatia de Xiaoyan novamente, mas agora ele achava que era tolice. Na noite seguinte, ela abriu os portões da zona segura para os inimigos que queriam destruí-los. Gi Jin então exigiu 400 mil yuans de resgate e uma casa se ele quisesse se casar com ela. Ela tinha certeza de que Xiaoyan estava encantada com sua beleza e não conseguia ver seu verdadeiro caráter. Mas desta vez seria diferente. Ele não deixaria que ela o manipulasse. É preciso agir com cuidado para não se machucar. Gi Jin deu a ela uma semana para obedecer ou o casamento seria cancelado. Xiaoyan educadamente abriu a porta e a expulsou de casa, assegurando-lhe que entendia tudo. Gi Jin não estava acostumada com esse tipo de atitude e não entendia o que havia acontecido. Por que sua escrava Xiaoyan havia se tornado tão persistente? Agora, depois de se livrar da mulher traidora, Xiaoyan precisa começar os preparativos para o apocalipse. Faltava um mês para o evento, e tínhamos que nos preparar imediatamente ou seria tarde demais. De repente, ele recebeu uma notificação. O sistema do apocalipse foi ativado e ele recebeu uma missão. A tarefa chamava-se Preparando-se para o Apocalipse. Você precisava ter um plano e um ano de suprimentos para concluí-la. Ao concluir a tarefa, ele poderia ganhar 10 pontos para a loja do sistema. Xiaoyan ficou agradavelmente surpreso com o bônus. Sistema, tarefas e recompensas. Talvez fosse necessário algo mais? Na verdade, ele não sabia o que poderia comprar na loja. Havia lotoxes e poções para melhorar a força física. No entanto, isso não o distraiu de sua fome. Xiaoyan lembrou-se de como havia economizado cada centavo em sua vida anterior. Então, dessa vez, o cara decidiu pedir um jantar sofisticado para si mesmo. Ele pediu sua própria comida com entrega. Em um mês, os zumbis estarão por toda parte e precisamos aproveitar a boa comida. Algumas horas depois, a comida foi entregue. Xiaoyan nunca havia se permitido comer uma comida para viagem tão cara com 3 estrelas. Ele decidiu começar experimentando carne de porco com molho de soja por 300 yuans. Era incomparável com o que ele havia comido no Apocalipse. Simplesmente divino e muitíssimo bom. Sem parar por aí, nosso herói devorou a comida com avidez. Seu apetite era grande, e logo ele comeu quase tudo. Naquele momento, o telefone tocou, e ele estava comendo tão docemente. Gi Jin já reclamou com sua irmã Enshui, afinal, ela nunca liga para ele por nada. O cara atendeu a ligação e imediatamente se arrependeu. Imediatamente houve um grito, o Enshui exigindo uma explicação para o tratamento dado à irmã dela. Gi Jin queria provas de seu amor. Se um homem não lhe dá bens, como ele pode afirmar que a ama? A garota estava apenas testando e ele falhou no teste. Se ele trouxer os documentos da casa e 1 milhão de yuans,
Wen Shuya tentará convencer Yi Jin de que se trata de um mal-entendido. Caso contrário, o relacionamento deles terminará. Depois desse discurso, Xiaoyan perdeu a paciência. Quem era ela para testá-lo? Com essa atitude, era melhor que ela desaparecesse. Wen Shuya tentou contestar, mas Xiaoyan encerrou a ligação. O rapaz estava farto de garotas gananciosas. Tudo o que elas queriam era dinheiro e posses. Ele não se importava com isso agora. Xiaoyan precisava encontrar e comprar um pedaço de terra adequado. Ele poderia construir uma fortaleza nela, facilmente defendida e perto da água e da floresta. Na manhã seguinte, o rapaz foi até a agência imobiliária. O consultor perguntou o que ele estava fazendo aqui, alugando ou comprando uma casa. Xiaoyan disse que está procurando algo mais valioso do que um aluguel ou uma casa. Um gerente de vendas disse a uma conselheira para ajudar com caixas de papel higiênico. A moça tentou explicar que tinha um cliente, mas não adiantou. O homem não via Xiaoyan como uma cliente. Ele até repreendeu sua subordinada por ter esquecido suas lições. Convencido de que não se pode ser um agente sem boas maneiras, ele a mandou para o quintal. Ele também disse a Xiaoyan que um homem pobre com roupas baratas não tinha dinheiro nem para comprar um banheiro. Essa arrogância irritou o rapaz e ele quis lhe dar uma lição. Xiaoyan exigiu novamente, pois se atreveu a menosprezar os outros. O gerente de Ju declarou com orgulho que ele sempre admira pessoas como nosso herói. Se Xiaoyan comprar um banheiro, ele comerá merda na TV ao vivo. Xiaoyan estava totalmente confiante de que o gerente se arrependeria de suas palavras. O cara o aconselhou a procurar algo novo. Ele veio aqui para comprar um terreno, não uma casa. Todos os clientes ficaram chocados. Era a primeira vez que viam uma pessoa comprando terras. A moça o convidou a se sentar para uma consulta detalhada. O gerente Ju cerrou os dentes pensando que todos poderiam se gabar. Ele verá o que acontecerá quando chegar a hora do pagamento. O consultor Xiaonin forneceu todos os lotes disponíveis para compra. Ele poderia ter dado uma olhada nelas, mas não precisava. Xiaoyan sabia o que ele queria e recusou. O cara ia expressar suas exigências e ver se havia uma opção adequada. Ele queria um terreno perto das montanhas e água, de preferência água corrente, e seria ideal se houvesse fábricas ou grandes edifícios. Xiaonin demorou um pouco para encontrar um local adequado. Mas o gerente de Ju apareceu novamente. Ele sugeriu um terreno no Distrito Leste. Xiaonin achou que era uma má ideia. Era um terreno da Teia City com fábricas inacabadas. Essa propriedade não pode ser vendida aos clientes. O gerente Ju tinha certeza de que Xiaoyan não era um cliente, mas um cliente problemático. Xiaoyan não se importava com a localização do local, desde que atendesse a seus requisitos. Fábricas inacabadas não eram um problema. Pelo contrário, era uma vantagem. Depois de analisar os detalhes, Xiaoyan decidiu que isso era exatamente o que era necessário. Com arame farpado, o local seria fácil de proteger. As fábricas inacabadas economizariam muito tempo e dinheiro. Ele concordou em comprar o terreno. Xiaoyan estava disposto a assinar o contrato e pagar a compra imediatamente. A garota ficou chocada. Ela não podia acreditar que alguém compraria um terreno com fábricas inacabadas. Xiaoyan permaneceu firme em sua decisão. Ele até pediu para acelerar, pois alguém não podia esperar por suas guloseimas. O gerente Ju segurou o cheque em suas mãos e não conseguia acreditar que isso era possível. Esse homem pobre conseguiu pagar 300 mil yuans pelo terreno abandonado. Para Ju, isso foi uma loucura total. Antes de sair, Xiaoyan o lembrou de que o pagamento havia sido feito. Agora era a vez de o gerente cumprir a promessa. Enquanto Ju estava se divertindo, o cara prometeu enviar uma doação no superchat para que ele não se ofendesse. Os demais clientes estavam pressionando o gerente, pois o fluxo já havia começado. Um deles, sentindo-se mal, prometeu que a comida seria fresca, pois hoje ele tinha lagostas e faria uma bela decoração no prato. Foi assim que Xiaoyan concluiu a primeira etapa de sua tarefa. Agora era a hora da segunda etapa. No entanto, ele havia gasto todo o dinheiro do terreno e precisava procurar fundos para os suprimentos. Na saída da agência, ele foi visto por um velho conhecido, Li Xuxian, que ficou surpreso ao ver o rapaz aqui. Mas todas as dúvidas desapareceram quando ele viu o que estava acontecendo lá dentro. Os funcionários e clientes estavam forçando Ju a cumprir sua promessa e ele estava pedindo ajuda desesperadamente. Enquanto isso, Yi Jin estava pintando as unhas despreocupadamente depois de uma longa viagem de compras. Ela recebeu uma ligação de Li Xuxian perguntando se ela sabia que Xiaoyan estava comprando terras.
Ela ficou chocada ao saber de onde ele tirou tanto dinheiro. Li Xuxin explicou que Xiaoan havia gastado 300 mil yuans, provavelmente economizados para o preço da noiva. A garota ficou furiosa por ele ter ousado usar o dinheiro dela. Li Xuxian a aconselhou a se acalmar e descobrir com o próprio Xiaoan, mas Di Jin, tomada pela raiva, não iria descobrir nada. Ela estava determinada a denunciá-lo por usar seu dinheiro. Naquele momento, Xiaoyan tinha suas próprias preocupações. A compra de suprimentos e a construção de uma base exigiam muito dinheiro. Suas reflexões foram interrompidas por uma batida forte na porta. Quem poderia estar incomodando-o a essa hora? Era Di Jin com sua irmã. Pelo seu olhar, dava para ver que ela ainda estava dominada pela raiva. Nosso protagonista ainda não entendia do que ele estava falando. O que essa mulher quer dele? Que língua ela está falando? Di Jin, determinada a denunciá-lo, afirmou que ele usou o dinheiro do preço da noiva para comprar a terra. Isso significa que a terra agora é dela. Xiaoyan não sabia como responder às acusações malucas dela. Ele decidiu explicar de uma forma que até mesmo um tolo entenderia. Ele tem dinheiro suficiente, mas não gastará um centavo com ela. Além disso, ele sabe sobre o relacionamento dela com Li Xuxian. Di Jin não entendia como ele sabia da conexão entre eles. Será que ele estava realmente espionando-a? Sua irmã sugeriu que todos se acalmassem e tentassem resolver esse pequeno mal-entendido. No entanto, Xiaoya não ia perder seu tempo com eles. Di Jin não era sua namorada, mas apenas o brinquedo de Li Xuxian. Ele fechou a porta bruscamente na frente dela. A presença dela o irritava. Di Jin ainda estava em choque ao saber que ela e Li sempre foram cuidadosos ao se encontrarem. Sua irmã também não entendia por que ela não compartilhava informações tão importantes. Ela está realmente namorando esse homem mais velho? Di Jin me garantiu que não era nada sério. Eles só haviam alugado quartos algumas vezes. Em tal situação, eles tiveram que voltar para casa. Tiveram que elaborar um novo plano. Eles não tinham outra opção. Como sua irmã arruinou tudo, o Enxuia decidiu agir por conta própria e pretendia encantar Xiaoyan, que precisava compartilhar com sua irmã. No dia seguinte, Xiaoyan chegou ao seu local de trabalho com trabalhadores da construção civil para saber quanto tempo levaria para reconstruir a fábrica. O capataz lhe analisou e resumiu os resultados. As paredes tiveram que ser reforçadas e torres tiveram que ser construídas. Também foi necessário instalar arame farpado. As portas e janelas também precisavam ser reforçadas. Todos esses trabalhos levaram muito tempo, mas o capataz lhe fez outra pergunta. Que força poderia ter ofendido tanto Xiaoyan? Por que ele precisaria de uma fortaleza assim? Xiaoyan o aconselhou a não fazer perguntas desnecessárias. Saber coisas desnecessárias não leva a nada de bom. O cara só queria saber quanto custaria. O encarregado lhe garantiu que não seria possível fazer isso em um mês. O Danko Xiaoyan conhecia muitas pessoas que estavam dispostas a fazer o trabalho. Li disse que a vida dos trabalhadores era mais importante. Isso surpreendeu Xiaoyan, pois era a primeira vez que ele encontrava um capataz com consciência. Mas descobriu-se que ele só precisava de muito dinheiro. O cara pediu um preço imediatamente. O encarregado lhe calculou o custo. Para concluir o projeto em um mês, seria necessário trabalhar 24 horas por dia. O custo seria de 6 dígitos. O preço foi de 20 milhões de yuans. Eles precisavam de um depósito de 5 milhões de yuans. Assim, poderiam começar a trabalhar imediatamente. Mas essa opção não agradava a Xiaoyan. Ele queria que eles começassem a trabalhar imediatamente. O cara vai transferir o dinheiro em uma semana. Se ele não conseguir, a terra será deles. De repente, o Enxui apareceu no canteiro de obras. O cara claramente não esperava vê-la. A garota corajosamente abraçou seu braço e perguntou o que ele estava fazendo aqui. Xiaoyan já estava muito cansado dela. Em sua vida anterior, ela o havia deserdado. Desta vez, ele queria que ela pagasse tudo. Suas tentativas foram em vão. Ele podia ver claramente sua verdadeira face. O Enxuia perguntou se ele havia comprado esse terreno e comentou que a vista aqui era magnífica. Acho que Xiaoyan quer construir uma casa aqui, mas o que quer que ele estivesse construindo aqui não era da conta dela. O cara disse para ela tirar as mãos de cima dele. Ela ficou surpresa por ele estar agindo de forma tão estranha. Antes, o toque dela o fazia corar e se preocupar.
Mas hoje foi diferente. Xiaoyan simplesmente deu as costas e começou a instruir os trabalhadores da construção. Wen Shuya não podia deixar passar essa oportunidade. Como Gui Jin havia bagunçado tudo, ela deveria ir embora e a terra seria dela. Xiaoyan voltou para casa e pensou em como conseguir mais dinheiro. Ele hipotecou a casa e só conseguiu 3 milhões de yuans. Não era suficiente para a primeira fase da construção. Mas vender uma casa no apocalipse não importava muito. Nesse momento, bateram na porta. Era o vizinho do avô de Li, um senhor rico que queria comprar o terceiro andar. Xiaoyan não concordou em vender, então o velho estava fazendo travessuras. O homem veio reclamar que Xiaoyan estava supostamente fazendo barulho à noite ou em uma boate. Era mentira. Xiaoyan foi para a cama cedo. Talvez não fale besteira e vá para outro lugar. O homem fingiu estar cansado e concordou em vender a casa. O idoso ficou atônito, mas Xiaoyan colocou como condição um adiantamento de 5 milhões para pagar o empréstimo da construção. O idoso pensou por um longo tempo, mas finalmente concordou e pediu para assinar o contrato. Para Xiaoyan, isso não era um problema. O velho ainda morreria quando o apocalipse começasse. Após a transferência de 5 milhões e um empréstimo do banco, ele conseguiu levantar 8 milhões. Agora era necessário cumprir a segunda tarefa e obter a recompensa desejada. É necessário se preparar completamente para o desastre. O maior supermercado era perfeito para isso. Xiaoyan começou a estocar alimentos para o ano. As pessoas o olhavam como se ele fosse louco e evitavam confrontos. Ele arrastava muitos carrinhos até o caixa. As pessoas não entendiam por que ele estava comprando tantas coisas. Eles riram, achando um tolo por acreditar no apocalipse, mas suas opiniões não importavam. O que importava era o fato de Xiaoyan ter concluído a tarefa e obtido 10 pontos. Ele gastou todos os seus pontos em uma caixa de suprimentos. A compra foi bem sucedida, e ele recebeu a caixa misteriosa. Ele acabou tendo um anel de espaço de nível 1, 500 metros cúbicos. Ele percebeu que, nesse espaço, o tempo para os objetos não se deterioram. Foi uma sorte incrível. Xiaoyan sentiu que essa caixa era importante. O cara recebeu uma nova tarefa, 10 anos de estoque. Você poderia ganhar 20 pontos por isso, mas, de repente, ele foi convocado pelo chefe de segurança do supermercado. Ele foi informado de que um louco estava causando problemas. Acabou sendo um conhecido de Xiaoyan. O nome do chefe de segurança era Yang Tong. Ele estudou na mesma escola que Xiaoyan e trabalhava para um valentão local. Ele costumava extorquir dinheiro de crianças em idade escolar. E Xiaoyan tinha conflitos frequentes com ele. Xiaoyan não esperava encontrá-lo aqui hoje. Yang Tong exigiu que ele colocasse todas as coisas de volta em seus devidos lugares. Xiaoyan respondeu que não havia mudado em nada. Mas ele não ia devolver nada. Afinal, o cliente sempre tem razão. É realmente assim que os clientes são tratados? Então Yang Tong exigiu o pagamento imediatamente. Durante 1 hora, os caixas recolheram todos os seus produtos. Por fim, calcularam o valor total das mercadorias. O total chegou a 56 mil yuans. Yang Tong insistiu imediatamente no pagamento. Nosso herói não hesitou e pagou com cartão de crédito. A transação foi bem sucedida e o chefe de segurança ficou surpreso. Ele estava prestes a sair, admitindo sua derrota, mas Xiaoyan o impediu. Yang Tong não percebeu o que estava acontecendo. O sujeito exigiu um pedido público de desculpas ou devolveria todas as mercadorias. Yang Tong se perguntou se o cara havia exagerado com essa declaração, mas havia muitas testemunhas. Eles gravaram tudo em vídeo e apoiaram Xiaoyan. Também ameaçaram tornar Yang tão famoso na internet, que ele se desculpe imediatamente. Xiaoyan prometeu comprar 10 vezes mais mercadorias se ele fizesse isso. Se Yang Tong não acreditar, peça a ele que traga um terminal de pagamento. Ele poderá ver por si mesmo. Yang Tong ficou chocado ao ver 7 milhões na conta do cara. Xiaoyan mais uma vez exigiu um pedido de desculpas e prometeu continuar comprando. O chefe de segurança se curvou e pediu desculpas. No entanto, ele desistiu rapidamente. Ao passar por ele, Xiaoyan deu um tapinha em sua cabeça e o aconselhou a não ser tão imprudente. Nunca se sabe como a situação vai se desenrolar. Yang Tong, com uma máscara de benevolência, perguntou sobre os objetivos de Xiaoyan. O homem respondeu que não era da conta dele, que ele estava planejando um grande negócio. O homem sugeriu entrar em contato com um atacadista, pois conhecia um deles. Seu nome é Zhang Shen,
que trabalhava no comércio atacadista. Yang então ligou imediatamente para ele e disse que havia encontrado um grande cliente. Xiaoyan percebeu que os dois hooligans ainda estavam juntos. Logo chegaram ao armazém de atacado, onde um carro caro os aguardava. Pela maneira de dirigir de Shenzi, Xiaoyan percebeu que era hora de colocá-lo em seu lugar. Shenzi não reconheceu o cara até que Yang então o lembrou de seus tempos de escola. O homem finalmente se lembrou de Xiaoyan, embora não imediatamente. Um homem sem nenhum complexo. Ele desprezava as pessoas que fingiam ser ricas. Shenzi concluiu imediatamente sobre Xiaoyan com base em suas roupas. Ele ordenou que Tão lhe desse uma lição por ter trazido um cliente inútil. Shenzi até lhe deu um chute para educá-lo. Tão tentou se opor, pois sabia que Xiaoyan era rico. O homem não conseguia acreditar, pois acreditava que podia ver a riqueza em um piscar de olhos. O cara percebeu que Shenzi não havia mudado e o chamou de não ser. Shenzi o agarrou e exigiu que ele repetisse o que havia dito. Xiaoyan, sem medo, repetiu o insulto bem na cara dele. Tão, vendo a briga se formando, interveio rapidamente. Ele aconselhou o garoto a não tocar no ponto dolorido de Shenzi. O homem era de fato analfabeto, e isso magoou muito. Mas Tão recebeu outro golpe e insultos por isso. Shenzi estava irritado porque estava sendo impedido de fazer o que queria. Ou Xiaoyan compra um caminhão de mercadorias ou sai para se arrastar para longe. Nosso herói ficou muito feliz com essa reviravolta. Ele ordenou a Shenzi que lhe desse o número da conta. O choque no rosto de Shenzi foi indescritível quando a transferência chegou. Xiaoyan havia de fato enviado 1 milhão como garantia. Ele estava indo comprar mercadorias no valor de 5 milhões. Shenzi perguntou o que exatamente Xiaoyan precisava. Xiaoyan respondeu que são necessários óleo, arroz, sal, lanches e bebidas. Ou seja, alimentos com prazo de validade longo. Shenzi quase se entregou ao pensar na recente remessa de produtos quase vencidos. No armazém, ele ofereceu ao nosso herói que levasse tudo com um desconto de 10%. A oferta era tentadora, mas Xiaoyan suspeitava de uma armadilha e decidiu verificar a qualidade dos produtos. No fim das contas, suas suspeitas se confirmaram. Embora a embalagem parecesse nova, os produtos estavam quase estragados. Shenzi ficou surpreso com o fato de Xiaoyan ter descoberto seu plano tão rapidamente. O homem imediatamente ofereceu um desconto de 50%, mas Xiaoyan não estava satisfeito. Ele queria gastar 5 milhões em produtos de qualidade. No entanto, ele também tinha planos para os produtos vencidos. Xiaoyan se ofereceu para comprá-los pela metade do preço, mas com pagamento em 1 mês. Shenzi estava confuso, sem entender por que Xiaoyan queria comida quase estragada. O cara disse que em breve até mesmo essa comida valeria seu peso em ouro. Shenzi não sabia do que ele estava falando. Xiaoyan disse que não poderia entrar em detalhes e que deixaria Shenzi entregar a mercadoria no endereço especificado. De repente, alguém ligou para falar sobre a venda da casa. Depois de se despedir rapidamente de Shenzi e Tão, ele saiu. Tão perguntou ao irmão de Shenzi se ele estava bem com tudo. O homem disse que não entendia o que estava acontecendo. O garoto vem de uma família simples. Assim, o comprador acabou sendo um senhor de idade disposto a desembolsar 400 mil e dar a Xiaoyan 3 meses para se mudar. Tudo estava correndo tão bem que Xiaoyan ficou alarmado. Ele perguntou por que o velho estava com tanta pressa. O homem respondeu que sua neta precisava mudar de escola e de moradia com urgência. Xiaoyan era o único vendedor da vizinhança. O velho contou honestamente a Xiaoyan toda a situação. O rapaz perguntou se ele tinha medo de que o preço subisse. O idoso, em pânico, começou a implorar para que não o fizesse, pois eram todas as suas economias. Xiaoyan não era alguém que se aproveitava da bondade das pessoas. Ele confirmou o acordo e assinou o contrato. O idoso ficou muito feliz, pois agora sua neta tinha um lugar para morar. Ele foi tão gentil que pediu desculpas por ter distraído o menino de seu trabalho. Ao perceber a honestidade do velho, Xiaoyan sentiu que eles não sobreviveriam ao apocalipse. Xiaoyan chamou o idoso e pediu seu endereço. Talvez, no futuro, eles se encontrassem novamente. Mais tarde, o rapaz chegou ao seu terreno, onde havia um canteiro de obras em andamento. O capataz cumprimentou o proprietário. Depois de informar ao encarregado que o dinheiro chegaria em breve, ele perguntou sobre o progresso. Quase 80% da construção estava concluída. A espessura e a proteção das paredes estavam de acordo com o que ele havia solicitado. O armazém estava pronto para uso. Essa era uma ótima notícia.
Xiaoyan ligou imediatamente para Shen Zi e ordenou que ele trouxesse suprimentos. Logo o armazém, mais parecido com um abrigo, começou a se encher de recursos. Os alimentos perecíveis tinham de ser colocados separadamente. À noite, sob a supervisão rigorosa de Xiaoyan, tudo estava pronto. Quando todos os trabalhadores foram embora, Xiaoyan decidiu avaliar o trabalho realizado. Tudo havia saído de acordo com o planejado, e ele pôde expirar. Ao mesmo tempo, o sistema enviou uma notificação de que a tarefa foi concluída e 20 pontos. Ao abrir a loja de sistemas, Xiaoyan notou uma nova caixa de habilidades despertadas. Isso permitiria que ele ganhasse superpoderes antes do início do apocalipse. O cara imediatamente comprou uma caixa sem hesitar. Quando abriu, recebeu uma habilidade de nível 1, Mindizai. Essa habilidade era capaz de detectar hostilidade em um alvo. Xiaoyan ficou muito feliz, considerando-a uma das melhores para iniciar o apocalipse. O sistema não o deixou relaxar, enviando-lhe uma nova tarefa. Agora ele tinha que conseguir muitas armas. Xiaoyan ficou satisfeito, pois era exatamente isso que ele havia planejado. Era hora de se preparar para o apocalipse que se aproximava. Com uma nova tarefa, Jian Xiaoyan se viu no mercado negro noturno da cidade. O pechinchaço e a agitação de compradores e vendedores estavam por toda parte. Em geral, os fraudadores eram numerosos. De repente, ele notou Li Xuxian, que foi quem enganou Gui Jin no apocalipse passado. Ele estava tentando baixar o preço das joias falsas fazendo com que o vendedor cedesse. Jian Xiaoyan não estava esperando vê-lo hoje, mas era lógico. Aquele bruxo, Gui Jin, caiu na armadilha das falsificações. Parece que ele encontrou uma loja com produtos promissores. Lâminas afiadas estavam no chão, cada uma mais mortal que a outra. Ele finalmente encontrou o que estava procurando. Sentando-se em frente ao vendedor, o garoto perguntou se ele tinha algo mais sério. O vendedor de aparência militar não gostou da insinuação enigmática e jogou o afiador para Xiaoyan, oferecendo-se para afiar as facas ele mesmo. Xiaoyan disse que as facas eram muito macias e que ele precisava de algo mais resistente. Quando percebeu a dica do rapaz, o vendedor ficou sério e perguntou se ele tinha algum problema. Seu aborrecimento foi interrompido pelo som de uma notificação de uma transferência de 200 mil yuans para sua conta. Jian Xiaoyan sorriu e mostrou o recibo depois de fazer a transferência pelo código QR. Era sua maneira de tranquilizar o funcionário e mostrar que estava falando sério. O homem disse ao assistente para ficar de olho no balcão, pois ele precisava se afastar. Sua atitude em relação a Jian Xiaoyan mudou e ele sugeriu educadamente que fossem para outro lugar. Eles não tiveram problemas para entrar na estrutura discreta ao lado da loja. O homem tentou vender armas caseiras baratas para Xiaoyan. Elas custavam 3.000 yuans e a munição era barata. Xiaoyan recusou imediatamente. Isso deixou o vendedor animado, afinal, ele ainda tem muitos trunfos na manga. Ele ofereceu cópias dos revólveres por 5.000 yuans cada. As balas custavam 5 yuans cada. Para Xiaoyan, isso era aceitável, mas não o suficiente. Entretanto, ele já havia depositado 200 mil yuans antecipadamente. Esse lixo não o interessava nem um pouco. Confuso com a menção de pagamento antecipado, o homem perguntou o que ele queria dizer com isso. O cara explicou que a transferência era um pré-pagamento de 10% para um pedido de RM 2 milhões. O vendedor começou a se preocupar com a origem desse cliente. Xiaoyan disse que, normalmente, seu pessoal cuida desses assuntos, mas ele estava aqui e não gostava de perguntas desnecessárias. O homem, sentindo-se sério, pediu-lhe que esperasse e saiu apressadamente. Ele fechou rapidamente a fechadura da frente e deu uma olhada na vizinhança pela janela, por precaução. Ao retornar, o vendedor sussurrou para Xiaoyan que cuidaria do assunto. Ele precisava de um endereço para finalizar o negócio em 2 dias e só aceitaria dinheiro. Quando Jian Xiaoyan saiu da sala, o homem já o estava tratando como um cliente VIP. Por azar, o rapaz voltou para a rua do mercado noturno, pois encontrou Li Xuxian. Li notou o encontro inesperado no mercado negro. Agora ele entendia por que Xiaoyan estava gastando tanto. Da mesma forma, ele também mencionou Gui Jin. Li decidiu que Xiaoyan provavelmente havia escutado muitos conselhos e agora queria vender tudo e ir para as sombras. Ignorando as palavras de Li, Jian Xiaoyan decidiu testar sua nova habilidade. O garoto abriu o olho de sua mente e notou uma leve aura iluminando seu olhar. Ele viu um indicador com um rosto sorridente acima do vendedor e um rosto zangado acima de Li Xuxian.
Essa habilidade era útil como ele esperava. Para testá-la, ele começou a insultar a escória gorda que traía a Guijin. Essa garota também era uma mercadoria de segunda categoria, portanto, era natural. O indicador do gordo ficou ainda mais irritado e ele começou a xingar. Era como se ele tivesse acabado de receber uma injeção. Ao ver isso, o vendedor interveio e perguntou se o homem gordo estava incomodando. Xiaoan chamou Li Xuxian de inimigo. Percebendo a dica, o vendedor lhe garantiu que daria uma lição no homem gordo. O garoto concordou, mas pediu que ele não fosse muito longe, pois tinha planos. Ao ver os caras se aproximando, o confiante Li Xuxian de antes começou a entrar em pânico. O vendedor sacou seu cacetete e ordenou que seus homens começassem a se infiltrar. O homem gordo foi rapidamente colocado no chão e deixado na rua escura. As marcas dos sapatos dos rapazes foram deixadas em seu rosto e terno. Esse acontecimento só o deixou mais enojado com Xiaoyan. 2 dias depois, ambas as partes se encontraram no armazém na hora marcada. Na frente de Xiaoyan havia um caminhão carregado de caixas. Era exatamente o que ele queria. A chegada da arma significou a conclusão bem-sucedida da tarefa, e ele recebeu 10 pontos do sistema. Dentro das caixas havia armas pesadas, rifles, pistolas e equipamentos. O sistema também adicionou uma poção de aprimoramento físico bônus mais 2. Segurando a seringa, ele ficou satisfeito com o bônus inesperado. A poção era 2 vezes mais eficaz do que as vendidas na loja. Sem perder tempo, ele mirou em sua veia para ver o que a poção poderia fazer. Ele esperava uma leve picada, mas a poção causou uma dor excruciante. Sua pontuação física era de cerca de 5 pontos. Com um aumento de 2, isso representa um aumento de quase 40% na força. Percebendo isso, ele abriu a loja do sistema e imediatamente procurou outra poção. Ele decidiu levar essa vantagem ao limite, precisando usar outra seringa potente. Depois disso, seu índice físico chegou a 8. Ele agora era 60% mais forte do que uma pessoa normal e queria experimentar isso. Ao ver as barras de ferro no armazém, Jian Xiaoyan decidiu testar sua força. Ele pegou uma das hastes grossas que normalmente são usadas para reforço. Jogando-a para cima, ele a chutou o mais forte que pôde com o pé. O impacto dobrou visivelmente a barra grossa. A barra se chocou violentamente contra a parede ao lado. Seu soco foi tão forte que deixou uma marca na parede. Com sua força atual, seus braços eram praticamente armas. Ele estaria confiante mesmo no início do apocalipse. Manter a nova arma à vista de todos era uma tolice, então ele a escondeu no anel espacial. Ele simplesmente apontou seu anel para o caminhão e tudo foi consumido instantaneamente. Se tudo corresse como em suas memórias, o apocalipse começaria depois de amanhã. Ele não tinha muito tempo para o resto de seu trabalho. Ele não conseguia se esquecer do velho que havia implorado para vender a casa para a neta. Zhang Xiaoyan havia sobrevivido a muitos perigos, mas sempre ajudou os necessitados. Ele decidiu enviar ao idoso os suprimentos de que ele precisava. Seria uma pequena contribuição para a sobrevivência do velho e de sua neta. Também era sua maneira de pagar sua dívida com os fundos do apocalipse. No dia seguinte, Xiaoyan chegou a uma casa em ruínas em outra cidade. Sem GPS, seria impossível encontrar esse lugar devido à sua natureza isolada. Pude perceber que o idoso não era rico para alugar uma acomodação tão barata. O apartamento ficava no último andar de um prédio antigo sem elevador. Caminhando até a porta, Xiaoyan bateu. Ele achou que seria melhor pegar os suprimentos do anel com antecedência. As caixas de suprimentos começaram a encher o corredor. O idoso gritou que já estava indo para lá. O homem abriu a porta pensando que era o proprietário, afinal, ele havia prometido pagar o aluguel na próxima semana. Mas quando ele viu o jovem, percebeu que era o Sr. Jian. Com ele havia caixas que enchiam o corredor e as escadas, o que confundiu ainda mais o velho. Xiaoyan disse que explicaria mais tarde. Primeiro, tivemos que colocar as caixas dentro de casa antes que os vizinhos as percebessem. 10 minutos depois, eles arrastaram todas as caixas para dentro do apartamento. O velho ficou surpreso com o fato de o garoto nem parecer cansado. Xiaoyan olhou ao redor do cômodo, avaliando-o como um possível esconderijo. A porta da frente era bastante resistente. Em seguida, pediu ao idoso que o ouvisse com atenção. O garoto explicou que os suprimentos deveriam ser usados com sabedoria, o suficiente para 6 meses a partir de amanhã. Quando ele estava prestes a entrar em mais detalhes, uma fotografia de família chamou sua atenção. O idoso ainda estava confuso. Na foto, havia um idoso orgulhoso e sua neta.
Ele parece conhecer essa garota. Para a surpresa de Xiaoyan, a garota na foto era sua namorada do primeiro apocalipse, Shanshan. Ele imediatamente perguntou ao velho se o nome da neta dela era Shanshan. O idoso ficou ainda mais surpreso, pois não havia dito o nome dela ao jovem. A expressão do rapaz escureceu e ele se apressou em perguntar onde a garota estava agora. A neta ainda estava na escola, eles estavam prestes a redigir os papéis de transferência. Xiaoyan se lembrou de como a garota havia sofrido por ter condenado seu avô à morte nos primeiros dias do apocalipse. O avô de Shanshan arriscou tudo para salvá-la. Ele se infiltrou corajosamente em uma escola infestada de zumbis. Naquela linha do tempo, ele a salvaria, mas morreria ele mesmo. Como sua assistente leal em sua vida passada, Xiaoyan estava determinada a não deixar Shanshan sofrer tal dor. O homem se virou para o idoso e anunciou que a casa não estava mais à venda. O idoso entrou em pânico, pensando que o Sr. Jian estava desistindo do negócio, mas Xiaoyan lhe deu notícias ainda piores. Amanhã, o mundo se transformará em um inferno. A casa e a escola de Shanshan se tornarão irrelevantes. Eles precisam buscá-la e levá-la para um lugar seguro. A declaração só deixou o velho ainda mais confuso. Xiaoyan estava com pressa e não levou em conta o quão inacreditável parecia a notícia do apocalipse. Explicar isso ao idoso não foi fácil. Então, Xiaoyan sugeriu imaginar como era assustador viver sob a fome. O velho respondeu que, claro, era assustador, mas a fome em tempos de paz é impossível, certo? Percebendo que as palavras não convenceriam o idoso, Jian Xiaoyan decidiu mostrá-lo em ação. Ele imediatamente colocou todas as caixas de suprimentos de volta em sua sala de armazenamento. Além disso, o cara também levou tudo mais do cômodo. Quando terminou, o velho olhou para a sala vazia. O velho não entendia o que havia acontecido. Será que foi magia? Xiaoyan afirmou que tem superpoderes e pode ver o futuro. O velho deve ouvi-lo para sobreviver e salvar Shanshan. O próximo passo é buscar a garota na escola. Eles estão correndo contra o tempo. No caminho para Shanshan, o velho olhou para Xiaoyan com a boca aberta. Xiaoyan dirigia como se as regras de trânsito fossem apenas uma recomendação. Ao sair do carro, o rapaz perguntou ao velho se ele conhecia a classe e os dormitórios. O homem respondeu que, claro, conhecia. Eles têm que se apressar. Em frente a um dos prédios acadêmicos, havia uma garota cercada de alunos. Era a Shanshan. Uma bruxa estava lhe dando um soco na cara porque não conseguia entender o que o cara que ela também ama achava dela. Com um olhar determinado, Shanshan declarou que não queria ficar com esse cara. Foi ele quem insistiu. Outra bruxa interveio e lhe deu um soco no estômago por se opor. As duas bruxas se revezavam para brincar com ela, por inveja de sua beleza. A situação se agravou até que um homem idoso veio em seu socorro quando viu sua neta em apuros. As bruxas voltaram sua atenção para o avô que corria em direção a Shanshan. Ele gritou com as moças, exigindo que elas deixassem a moça ir embora. Então, o homem rude se interpôs em seu caminho, exigindo que ele se afastasse e deixasse as moças decidirem seus próprios assuntos. Ele mostrou suas armas contundentes e facas. O idoso não teve medo, apesar das ameaças com facas, gritando com os oligas. Um dos bandidos levantou seu bastão, mirando na cabeça do velho. Se o taco tivesse acertado, teria sido grave, mas Xiaoyan interveio a tempo. O cara olhou para o jovem valentão e perguntou, ele quer se tornar um assassino nessa idade? Os outros pensaram que ele era o irmão mais velho de Shanshan ou algo assim. Um alvo fácil, no entanto, as mãos do agressor com o taco não se moviam, por mais que ele tentasse. Então Xiaoyan o atingiu no plexo solar. O agressor voou no ar como se tivesse sido atingido por um tiro de canhão. A julgar pelo primeiro fracasso, os outros dois ficaram um pouco confusos. Xiaoyan era claramente uma lutadora experiente. Eles pensaram em atacá-lo com os dois. Mas o olhar frio de Xiaoyan mostrou que essa era uma má ideia. Um valentão com uma faca e o outro com um bastão. O plano deles era simples. O primeiro deles atacou pelo flanco, balançando o bastão. Xiaoyan se esquivou facilmente agachando-se. Ele agarrou o agressor pelo pescoço e o jogou no chão. Foi o suficiente para fazer o valentão uivar de dor. O valentão restante se aproximou correndo com uma faca na mão. Xiaoyan redirecionou sua arma e, sem desviar o olhar, preparou o pé para atacar. Xiaoyan deve ter sido faixa preta em sua vida passada. O homem loiro estava claramente sentindo dor com esse golpe. A queda terminou com seu rosto batendo no chão.
Seu novo corpo já estava mostrando sua utilidade. Após poções e melhorias, sua velocidade de reação aumentou. Os agressores foram rapidamente punidos. Agora só restavam as bruxas que atormentavam Shan Shan. Zhang Xiaoyan agora apoiava direitos iguais e lutas iguais. Por isso, ele deu um leve tapa na bochecha do valentão. Fazia muito tempo que ninguém lhe dava tanto prazer. Ela não esperava por isso. A força daquele leve aplauso foi considerável e sua bochecha corou. Para o outro valentão, Xiaoyan decidiu fazer o mesmo que ela estava fazendo. Já que ela gosta tanto de puxar o cabelo, deixe que ela faça isso como um jogo. Com um olhar assassino, ele colocou a vara de linguiça defumada no pescoço dela. A bruxa assustada gritou de medo. Todos ao redor ouviram um som agudo e um grito agudo. Parecia que a garota havia se machucado com a linguiça. Xiaoyan nem sequer piscou. No primeiro apocalipse, ele havia feito muitas coisas para sobreviver, e seus instintos permaneceram. As senhoras ficaram horrorizadas com o resultado de suas ações. A valentona caiu de joelhos e não percebeu. Será que isso é mesmo verdade? Não se preocupe, nosso protagonista não é tão violento, pelo menos por enquanto. Ele apenas cortou seu cabelo curto e a humilhou na frente de todos. Você não come merda! A garota gritou que não deixaria isso passar sem punição. Ele não deu atenção às suas ameaças e espalhou o cabelo dela pela cabeça, aumentando sua humilhação. O homem disse que o cabelo comprido poderia salvar a vida dela nos próximos dias. Todos ficaram intrigados com suas palavras. Xiaoyan gritou para Shan Shan que eles precisavam ir embora e quanto mais cedo melhor. O avô insistiu que a neta entraria no carro do Sr. Jian e tudo ficaria bem. Ele também a informou que ela não iria mais à escola. Com um olhar furioso, ele disse que a fome estava chegando e que tínhamos que pensar em sobreviver. Mas a neta não acreditou nele. Ela decidiu que o vovô havia caído em um golpe. Não deixe que ela acredite nesse homem. Xiaoyan ficou observando, preocupada com a possibilidade de o avô ter perdido dinheiro. O garoto ficou feliz por Shan Shan estar em segurança e prometeu protegê-la. Quando as palavras do vovô não surtiram efeito, ele interveio. Ele confessou que o boato sobre a fome estava vindo dele. Shan Shan percebeu por um momento que não sabia quem era esse cara, pois era a primeira vez que o via. Jian Xiaoyan se apresentou e deixou que ela o chamasse apenas de irmão Xiaoyan. A garota o agradeceu pela ajuda na escola. Xiaoyan garantiu que aqueles caras não tinham muito tempo de sobra. Agora ela estava se perguntando se a fome repentina era possível. O cara admitiu que inventou a fome para simplificar. A fome em tempos de paz é impossível. Na verdade, o apocalipse está chegando. Deixe a garota assistir as notícias em seu telefone e ela saberá se ele está certo. Shan Shan pegou seu celular e viu um vídeo estranho. Ele mostrava um homem detido na estação de trem falando sobre o fim do mundo. Algumas pessoas achavam que ele tinha raiva. O homem estava mordendo as pessoas, mas falando sobre a poluição atmosférica. O vídeo mostrou-o revidando e mordendo as pessoas novamente. A partir desse momento, o caos se instalou. Assim como Xiaoyan esperava, o apocalipse estava a caminho. Amanhã começaria oficialmente o primeiro dia do apocalipse. A poluição tóxica cobrirá várias províncias. Todos os seres vivos serão afetados por essa poluição. Chegará ao ponto em que muitas pessoas se transformarão em zumbis irracionais que vagarão pelas ruas. Algumas das pessoas que sobreviveram à poluição atmosférica também não escaparão da crueldade dos zumbis. Após uma morte agonizante, a vítima se tornará um deles. Shan Shan, sendo da nova geração, deveria saber sobre zumbis. Suas ideias sobre zumbis são baseadas em filmes, mas é difícil aceitá-las como realidade. Quando o caos começar, todos perceberão que não se trata de ficção. No entanto, eles ficaram presos no trânsito quando era importante voltar para a base. Até mesmo a pista de emergência estava bloqueada. O idoso começou a entrar em pânico, pois eles estavam em uma posição estacionária. Mas Xiaoyan o tranquilizou, dizendo que eles estavam seguros. Eles têm alguns dias, mas não se pode descartar a possibilidade de um pequeno surto de zumbis nas proximidades. Uma Mercedes cara passou pela faixa de emergência, ultrapassando todo mundo. Quando o engarrafamento diminuiu um pouco, o carro bateu em Xiaoyan. Aquele motorista imprudente quase bateu neles. Xiaoyan ficou indignado com razão. Xiaoyan não entendia como alguém podia andar por aí colocando todos em perigo. Ele se recusou a ceder ao canalha, mas o Mercedes preto não desistiu.
Todos estão presos no trânsito, mas os motoristas imprudentes não têm descanso. Um homem em uma Mercedes preta parou e começou a xingar Xiaoyan. O idoso o aconselhou a evitar problemas, pois o motorista era rico e influente. Mas Xiaoyan não tinha intenção de recuar. Ele não hesitaria em responder agressivamente se houvesse uma ameaça. Eles ficaram presos em um engarrafamento por 1 hora, mas ele se dissipou. No entanto, os problemas não acabaram, pois o motorista atrevido os perseguiu novamente. Isso estava começando a irritar seriamente Xiaoyan. O bastardo rico não conseguia se acalmar e deliberadamente os irritava. Ele cavalgava de perto e os provocava. Foi um caso clássico de raiva na estrada. O idoso pediu ao Sr. Jiang que deixasse a situação de lado, mas Xiaoyan decidiu não ceder, considerando que o apocalipse estava chegando. O cara brincou com seu medo e quase bateu. Da próxima vez, ele saberá como dirigir. O motorista rico e com problemas ligou para a polícia de trânsito e acusou Xiaoyan. Ele mostrará que não está brincando. Quando chegaram à sede, já era noite. O velho ficou chocado com a escala do complexo. Shanshan notou que o local parecia excessivamente grande. É como uma cidade inteira. Xiaoyan lhes disse para descansar, pois amanhã tudo mudaria, pois o mundo entraria no modo hardcore. Mas, pela manhã, o cara parecia calmo, com café na mão, em pé no deck de observação. Shanshan acordou e o encontrou. Depois de dormir por um longo tempo sem estudar, ela se sentiu livre. Xiaoyan disse que então era hora de fazer um tour pela fortaleza. Eles chamaram o avô e Xiaoyan lhes mostrou as paredes de concreto armado. E também os portões que são feitos de aço. Proteger a fortaleza de humanos ou zumbis seria fácil. Ele os lembrou de que somente os 3 têm acesso ao interior da fortaleza. Sem sua permissão, ninguém poderia entrar. Shanshan achava que isso significava morte para os sobreviventes do lado de fora. Xiaoyan não respondeu diretamente e lhes disse para seguir em frente. Ele explicou que o apocalipse intensificaria a maldade das pessoas. A bondade só levará à morte. O cara decidiu mostrar a eles um lugar que serviria de refúgio para pessoas normais. Parecia um complexo de apartamentos com contêineres. Xiaoyan explicou que, em sua ausência, as pessoas poderiam morar neles. Mas, sem sua permissão, ninguém entraria na fortaleza. O vovô concordou. Em seguida, foram para a área de armazenamento de alimentos. Ele queria mostrar o que poderia ser alocado para outras pessoas. Quando eles entraram, Xiaoyan verificou suas intenções. Felizmente, ele viu a confiança em seus olhos. O cara começou a mostrar os suprimentos, explicando a imensa importância das armas. Shanshan comprou uma besta e o vovô comprou uma espingarda. Xiaoyan o lembrou de que a arma deve ser controlada. Ela não deve cair em mãos erradas. No meio da turnê, ele recebeu um aviso de uma nova tarefa. Depois de se encontrar com Shanshan, ele deve se reunir com Zhang Qi. Esse aviso surpreendeu nosso protagonista. Ele viu uma seta apontando para o lugar de Zhang Qi na cidade. O cara já tinha planejado fazer amigos antes, e isso era um bônus. Antes de sair, ele os lembrou de seguir as regras. Quando lhe perguntaram para onde estava indo, ele disse para recrutar uma equipe. A seta apontava para um bar KTV. Em uma das salas, amigos estavam bebendo e cantando karaokê. Zhang Qi saiu para o corredor com um amigo para ir ao banheiro. Os rapazes foram imediatamente para o corredor. O bêbado Zhang Qi esbarrou acidentalmente na garota. Ela parecia irritada, embora a colisão tenha sido leve. Zhang Qi se desculpou imediatamente, sem pensar muito no assunto, mas seu companheiro encarou isso como um desafio. Ele chamou Zhang Qi de nomes e o chutou indiscriminadamente. Zhang Qi bateu na parede e caiu no chão. Será que ele sentia dor nesse estado? Seu amigo correu até ele para ver se estava bem. As coisas não estavam parecendo muito boas. O amigo de Zhang Qi se atreveu a defender seu companheiro. Ele gritou com o valentão por seu comportamento agressivo. Não acostumado com essa atitude, o agressor ficou furioso. Ele agarrou o amigo de Zhang Qi pelo colarinho e o levantou. Ao ver a situação se agravando, Zhang Qi tentou intervir. Ele tentou acalmar o agressor e admitiu sua culpa. Felizmente, um funcionário da KTV estava por perto. O barulho chamou sua atenção e ele decidiu intervir. O policial tentou acalmar a situação. Ele pediu que ambas as partes se acalmassem. O agressor considerou sua intervenção um insulto.
O colega de trabalho tornou-se o alvo de sua raiva. O homem fez um gesto para que Zhang Qi e seu amigo saíssem ou isso acabaria mal para ele. O agressor exigiu que o proprietário do bar saísse. Ele ameaçou fechar o estabelecimento. O funcionário tentou amenizar a situação, mas sem sucesso. Os meninos entraram no quarto 3090 como se estivessem sendo perseguidos. Os amigos ficaram imediatamente interessados em saber o que havia acontecido. Ficaram sabendo que os rapazes haviam se deparado com um hooligan bêbado. A sorte deles foi que um funcionário os ajudou a tempo. Um de seus amigos se ofereceu para revidar. Ele ligará para seus irmãos imediatamente e eles resolverão o problema rapidamente. Mas Zhang Qi o impediu, dizendo que isso era bobagem. Eles decidiram continuar cantando e se divertindo, mas não é tão simples assim. O problema voltou na forma de um valentão e sua gangue. Eles encontraram o quarto 3090 batendo em um membro da equipe. Os rapazes ficaram surpresos quando o grupo entrou correndo. O valentão bêbado jogou o membro da equipe e apontou para Zhang Qi. Ele ordenou que seus amigos capturassem todos eles. Os alunos não se atreveram a resistir e se renderam. A visão do membro da equipe espancado os assustou. Um aluno corajoso se ofereceu para fazer uma ligação telefônica. O agressor gritou com quem o estava deixando falar e quebrou uma garrafa em sua cabeça. Sangue e uísque misturados no chão, o que deixou Zhang Qi preocupado. Do lado de fora, um carro conhecido nosso parou na KTV. Xiaoyan saiu dele com um sorriso. O fim do mundo está à sua porta, e seu coração quer uma canção. Xiaoyan entrou no estabelecimento. Ele é obrigado a encontrar seu amigo. Shen Shong tentou parecer mais forte do que era e, por isso, foi ferido por uma garrafa quebrada. O valentão se virou para a namorada, sentindo-se confiante. Mas ela não ficou satisfeita, pois Shen Shong não a encarou. Não havia problema, eles também podiam esmagar a cabeça de Zhang Qi. No entanto, Shen Shong se mostrou bastante resistente. Pegando um cinzeiro, ele tentou lutar contra os hooligans. Mas os outros bandidos o impediram imediatamente. Sua ousadia impressionou e enfureceu o chefe dos valentões. Toto o atingiu com a garrafa novamente, mas dessa vez com mais força. Zhang Qi e seus amigos apenas observaram enquanto seu amigo era espancado 2 vezes. O rapaz, ignorando os agressores, atacou o principal deles. Enquanto ele e Goggles defendiam seu amigo, o rapaz covarde tremia de medo. 2 contra muitos bandidos é um desastre. O funcionário ferido da KTV começou a recuperar lentamente a consciência e a se levantar. Apesar da superioridade numérica, Zhang Qi estava causando problemas aos agressores. De repente, o funcionário da KTV começou a sofrer mutações, perdendo a cabeça. O zumbi enfurecido correu em direção ao maior grupo de carne viva. Um dos agressores se aproximou demais e o funcionário infectado mordeu imediatamente. Sem perceber o que estava acontecendo, o agressor gritou de dor. O covarde colega de classe Zhang Qi estava perdendo a cabeça de terror. Outro agressor tentou afastar o funcionário, mas o zumbi o agarrou com muita força. O infectado se virou bruscamente e mordeu o outro valentão. Será que ele achava que eles não o pegariam? A mordida foi dolorosa, e a força física do zumbi dificultou o processo. Nesse ritmo, todos poderiam ter sido vítimas de um funcionário mutante. Jian Xiaoyan finalmente encontrou seu amigo, agarrou o zumbi e o levantou com uma mão. Para neutralizar a ameaça, ele esmagou o zumbi contra uma parede de vidro. Xiaoyan ordenou que todos parassem, pois suas ações tinham claramente atraído a atenção. Os valentões achavam que esse cara era incrivelmente forte. O principal agressor não entendeu a situação e direcionou sua raiva para Xiaoyan. O homem se virou para Zhang Qi e perguntou se ele havia sido mordido. Zhang Qi, envergonhado, respondeu que não havia sido mordido. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Xiaoyan ordenou que seu amigo o seguisse. O principal agressor parou o cara e disse que o confronto ainda não havia terminado. Um dos bandidos mordidos começou a tossir e a reclamar de dor. Xiaoyan notou os sinais de mutação. O homem estava apresentando todos os sintomas. Ele confirmou que a mordida era grave e que a infecção havia se espalhado. O gangster teve que sofrer mutação, e 2 zumbis em uma sala trancada é um desastre. Xiaoyan entrou em ação, arrastando o zumbi em direção à porta e chamando a atenção. Ele jogou o zumbi no banheiro e fechou a porta, trancando-o lá dentro. O zumbi começa a bater com força na porta, mas não consegue abri-la, pois é muito difícil para seu cérebro. Todos olharam para Xiaoyan com perplexidade. De onde veio um cara tão forte? Xiaoyan parecia ter se tornado ainda mais agressivo.
Ele perguntou a Zhang Qi quais outros hooligans deveriam receber o que mereciam. Zhang Qi estava confuso, sem saber quem era Xiaoyan. Ele estava vendo o homem pela primeira vez em sua vida. O principal agressor decidiu não perder tempo e arrastar o cara primeiro. Mas Xiaoyan agarrou seu rosto, pressionou os dedos em seus olhos e bateu sua cabeça contra a mesa de vidro. O valentão derrotado, com um ferimento no ombro, correu para se vingar de seu chefe. O corajoso Xiaoyan se posicionou e testou a força de seus dentes. O inimigo caiu de costas, desmaiando e perdendo a consciência. Mas parecia que uma convulsão havia começado. Seu companheiro verificou ansiosamente sua condição. Mas parecia que tudo já estava predeterminado para ele. Xiaoyan perguntou: quem mais quer testar a força de seu punho? De qualquer forma, não há tempo para ir ao dentista. Xiao aconselhou Zhang Qi e seus amigos a deixarem a sala de KTV. Eles saíram rapidamente, apoiando o companheiro ferido. Os valentões também queriam sair dali e pegaram seu irmão ferido, mas Xiaoyan ficou na porta e não os deixou entrar. O chefe dos valentões protestou. O que ele está fazendo? O cara perguntou se ele estava tão bêbado que não conseguia nem lembrar o próprio nome. Ele quase matou seu irmão mais novo. Sem perder tempo com a escória, Xiaoyan derrubou o principal agressor. Depois disso, Xiaoyan saiu, batendo a porta na frente deles. O cara bateu furiosamente na porta, ameaçando Xiaoyan. O que ele não sabia, no entanto, era que um de seus homens já havia sido infectado. A mordida do zumbi havia acelerado o processo de mutação. O gangster zumbi enfurecido correu para o chefe. E parece que eles não podem escapar. Xiaoyan segurou a maçaneta da porta com firmeza enquanto o bandido roía seus amigos. Um dos funcionários da KTV, assustado, se aproximou de Xiaoyan. Este lhe ordenou urgentemente que fechasse a porta e chamasse a polícia, pois o homem estava tendo um ataque de raiva. O funcionário ficou confuso com a menção à raiva. Xiaoyan gritou mais uma vez para que ele agisse mais rápido. A sala estava trancada com segurança e os soluços dos bandidos podiam ser ouvidos. Zhang Qi e seus amigos seguiram Xiaoyan, deixando a equipe para trás. O colega de trabalho que trancou a porta se assustou com os sons desumanos. Curiosamente, o colega perguntou o que estava acontecendo. Seu hóspede disse que há pessoas lá com ataques de raiva em grupo. Ele já tinha ouvido falar de tal coisa? A equipe decidiu imediatamente verificar o vídeo de segurança. Na tela, havia uma cena de um zumbi se banqueteando horrivelmente com amigos mortos. Essa filmagem fez com que os guardas chamassem a polícia. Xiaoyan alertou seus amigos estudantes para que deixassem o local imediatamente. Eles não sabiam o que fazer e decidiram entrar no carro de Xiaoyan. Zhang Qi agradeceu a Xiaoyan por sua ajuda. Ele estava cauteloso, pois eles ainda não haviam sido apresentados um ao outro. Xiaoyan se apresentou e mentiu que havia sido contratado para proteger Zhang Qi. Covarde perguntou: a gripe da raiva foi confirmada? A internet disse que era falsa. Xiaoyan se referiu ao que eles tinham visto na KTV. O homem de óculos perguntou se já haviam sido desenvolvidos medicamentos ou uma vacina. Xiaoyan respondeu sem rodeios: a epidemia só vai piorar. O mundo atual está condenado. Eles já estavam no meio do apocalipse e passaram por outra evidência clara. Na estrada, uma pessoa infectada perseguiu um pedestre. A situação na cidade ainda é um pequeno surto. Mas a epidemia logo sairá do controle. Para sobreviver, eles devem obedecer a Xiaoyan. Os meninos prometeram seguir suas instruções. Xiaoyan acessou sua missão e ganhou 20 pontos. Era hora de garantir recursos. Ele estava animado com as novas lotoxes da loja. Havia kits úteis e caixas de alimentos. O cara ia trocar todos eles de volta para a fortaleza. Outro problema difícil lhe veio à mente. Era a confiança de Zhang Qi. O cara foi traído em uma vida passada. O dormitório inteiro de Jiangxi foi destruído por zumbis por causa da traição de seu amigo íntimo. O traidor deve estar no banco de trás. Qual deles matou os outros? Enquanto isso, em outra parte da cidade, Gui Jing estava ao telefone com seu atual homem. A garota ficou preocupada enquanto esperava pelos suprimentos prometidos. A situação em sua vizinhança estava ficando louca. Ela tinha medo de ir à loja sozinha. Li Xiuxian respondeu que traria tudo assim que pudesse. Uma batida repentina na porta assustou Gui Jing. Quem poderia vir até sua porta nessa escuridão? A garota anunciou que tinha que desligar. Ela foi até a porta e olhou cautelosamente pelo buraco da fechadura. Ao abrir a porta, Gui Jing respirou aliviado. Era o Enxuia.
A garota informou que o velho Li do andar térreo foi levado embora. Gi Jing perguntou ansiosamente para onde poderiam tê-lo levado. A irmã respondeu que tinha visto a polícia e uma ambulância. De manhã, Gi Jing ouviu um barulho no andar de baixo e não ficou surpresa. As meninas começaram a se dar conta de que os rumores de raiva poderiam ser verdadeiros. E Li Xuxi ainda não havia trazido os suprimentos prometidos. Wen Shui havia avisado Gi Jing que não se podia confiar em Xuxian. Mas eles poderiam usar Xuxian para roubar os suprimentos de Jian Xiaoyun. Esses suprimentos seriam suficientes para enriquecerem durante a epidemia. Gi Jing perguntou como ela sabia sobre os suprimentos. A garota respondeu que não havia conseguido seduzir Xiaoyan e havia sido expulsa. Ela viu que os caminhões traziam regularmente suprimentos para a fábrica abandonada. Isso pode significar que Xiaoyan sabia da epidemia que estava por vir com antecedência. Então, eles decidiram usar Li Xuxian para o roubo. Eles poderiam ficar com parte da riqueza de Xiaoyan. Xiaoyan chegou à base sem problemas. Os rapazes saíram do carro, maravilhados com a escala da construção. Jiangxi não conseguiu esconder sua alegria com o que viu. O lugar parecia mais uma fortaleza. Xiaoyan apenas sorriu ao ver a reação de seu amigo. Afinal, todo mundo reage assim à primeira vista. O barulho do carro atraiu a atenção dos outros moradores da fortaleza. Eles saíram com armas para verificar a situação. Xiaoyan lhes garantiu que estava bem. Ele apresentou os meninos como os novos membros da fortaleza. Na verdade, ele só conhecia Zhang Qi, mas chamava os outros de colegas de classe. O avô de Zheng Bo e Shanshan deram as boas-vindas aos recém-chegados. Xiaoyan pediu ao vovô que mostrasse a fortaleza aos meninos e explicasse as regras. O menino de óculos pensou que eles estavam em um acampamento militar. Antes da turnê, o covarde chamou a atenção de todos. Ele pediu que lhe dessem armas para defender a fortaleza. Xiaoyan lançou um olhar desconfiado para ele. O homem de óculos sussurrou para Yimin ir com calma. Eles estão aqui há apenas 1 hora e o cara já está pedindo uma arma. Os rapazes precisam ganhar sua confiança. Xiaoyan prometeu que as armas seriam entregues em alguns dias. Além disso, Shen Shung precisava de cuidados médicos. Portanto, ele deveria ser levado ao centro médico para tratamento. Depois de algumas horas, os rapazes finalmente se lavaram do estresse e vestiram roupas limpas. Yimin perguntou a Goggles por que ele havia interrompido suas exigências. Ele achava que eles já poderiam ter armas nas mãos. A coragem de um covarde de pedir proteção parecia ridícula. Ele até comparou a fortaleza a uma prisão. Felizmente, Goggles tinha um senso de gratidão. Yimin continuou a semear a desconfiança entre os seus. Ele questionou a história de Xiaoyan. O cara achou que a história sobre o mercenário não fazia sentido. Deixe-os ver sua atitude em relação a Shen Shung. Isso não é uma enfermaria, é uma prisão de verdade. Yimin presumiu que Xiaoyan queria tirar os órgãos de seu amigo. Ele decidiu recrutar os outros e atacar Xiaoyan primeiro. O homem de óculos se opôs, não querendo trair Xiaoyan. Yimin disse que preferia trair o mundo a permitir a traição. Ele conspirou para assumir o controle da fortaleza. Além deles e de Xiaoyan, havia apenas um homem idoso e uma garota. Yimin decidiu que não havia problema em capturar o velho e a garota. Ele notou que a garota era bonita e queria tirar vantagem disso. Os rapazes olharam para ele com desgosto. Glasses e Zhang Qi não o apoiaram. Yimin sorriu, dizendo que era uma piada. Zhang Qi ingenuamente entendeu como verdade. O apocalipse ainda não havia começado e Yimin já estava fazendo planos. O homem de óculos acrescentou que Xiaoyan poderia tê-los trancado há muito tempo se quisesse. Quando os outros saíram do chuveiro, Yimin percebeu que eles não eram adequados para a trama. Ele acreditava que, no caos, era preciso ser cruel. Apesar de seu medo, Yimin queria torná-los seus servos. O avô Shengo relatou que Zhang Qi e os outros estavam se adaptando. Shen Shong estava se recuperando. Todas as portas e janelas estavam bem fechadas. Xiaoyan agradeceu ao vovô e a Shanshan pelo trabalho árduo e disse a eles que descansassem, pois quem sabe o que poderiam encontrar amanhã. Antes de ir embora, Xiaoyan avisou para ter mais cuidado com os colegas de classe de Zhang Qi. Ele sentiu uma traição entre eles. Durante a noite, Xiaoyan foi até o depósito. Ele abriu o sistema e estudou as ofertas. Ele trocou pontos por um kit, Tier 1 Farmer, por 2 pontos, e pegou um conjunto de suprimentos alimentares Tier 1 por 5 pontos. Além disso,
um armamento de nível 1 por 5 pontos. Ele tinha 8 pontos restantes. Conjunto, Farmer continha 50 sementes de milho. Conjunto, provisionamento continha 200 kg de salsicha, 100 kg de carne de porco e 50 caixas de macarrão. Conjunto, armas continha 1.500 cartuchos de munição de 9 mm. Ele colocou tudo em uma pilha enorme. Não era um desperdício de dinheiro, mas um estoque de coisas de valor inestimável. Pela manhã, vários carros pararam no portão. Eles confirmaram o endereço e começaram seu plano. Uma gangue armada saiu dos carros. Parece que é o nosso motorista da Mercedes preta e ele acabou de terminar sua ligação. Um garoto rico ordenou que sua gangue começasse a tomar uma fortaleza. Ele precisa punir o bastardo. As pessoas começaram a bater nos portões com bastões e pés, na esperança de arrombá-los e entrar. Após tentativas frustradas, eles reclamaram que a porta era muito grossa. Com seu equipamento, eles não conseguiriam arrombá-la. O motorista do Mercedes preto estava furioso. Ele veio esperando entrar facilmente na casa, mas foi impedido na entrada. O cara ordenou que seus homens trouxessem armas pesadas. Essas caixas contêm armas secretas. Se você acha que essas são simples garrafas de vinho, está redondamente enganado. Esses bandidos pareciam tolos à primeira vista, mas tinham coquetéis Molotov nas mãos e atiraram tudo pelo portão. O fogo caiu no pátio antes de atingir o complexo do outro lado. Coquetéis Molotov causaram tumulto. Algumas garrafas atingiram o telhado do complexo após serem atiradas indiscriminadamente. Os rapazes viram o que estava acontecendo e saíram com baldes de água e um extintor de incêndio. Xiaoyan já os havia avisado. A catástrofe ainda estava por vir, e as situações extremas já estavam se desenrolando. Enquanto todos estavam apagando fogo, o avô de Xiaoyan e Shengo saiu com armas. Eles se dirigiram para a torre de vigia para observar os vilões. No topo, o vovô Shengo viu um homem familiar de terno. Era o mesmo louco da Mercedes preta com a qual haviam se deparado na rodovia. Um dos bandidos viu alguém na torre de vigia e informou o chefe. Vamos chamá-lo de Mercedes. Ele gritou e ameaçou incendiar a casa se Xiaoyan não saísse. Xiaoyan respondeu calmamente, dando 5 minutos a Mercedes. Deixe-os recolher os pneus e ir embora. Os bandidos não levaram as ameaças a sério e ficaram ainda mais irritados. Isso é o que os caras gritam quando não recebem um cupom para uma Coca-Cola grátis no McDonald's. Xiaoyan recebeu uma nova tarefa do sistema. Enquanto o avô de Shengo estava pensando sobre o tiro de advertência, ele leu a tarefa. A tarefa exigia eliminar a ameaça rapidamente para ganhar 10 pontos. Xiaoyan se recusou a disparar tiros de advertência quando viu a recompensa. Esses intrusos eram criminosos que cometiam crimes. Eles não se importavam se alguém fosse queimado por suas travessuras. Xiaoyan achava que era perigoso deixar essas pessoas viverem. Sem hesitar, o homem puxou o gatilho e a bala atingiu o braço do homem da Mercedes. O primeiro tiro atordoou Mercedes, deixando-o sem palavras. Talvez o óleo precise ser adicionado? O grito do chefe segurando seu braço decepado assustou os bandidos. Xiaoyan ficou desapontado por ter perdido o tiro fatal. Aparentemente, suas habilidades haviam falhado após uma longa existência pacífica. Os bandidos viram a metralhadora e se retiraram rapidamente para trás de seus carros. O chefe correu primeiro, mas Xiaoyan era do tipo que levava as coisas até o fim. Eles dispararam fogo em seu território e ele retribuiu o favor, apenas liderando o traseiro deles. Bem mais do que isso, o chefe quase borrou as calças no caminho para o carro. Ele entrou no carro e ordenou que o motorista saísse imediatamente. Ele não se importava com o braço agora, precisava proteger o traseiro. O vovô Shengo ficou preocupado ao ver o carro se afastar, mas não havia motivo para alarme. O cara estava mirando no veículo em fuga, disparando continuamente armas automáticas e dando socos. Vovô notou como o jovem mirava, disparava, trocava de carregador e recarregava sem um único movimento extra. Será que ele é um assassino profissional? Depois de algumas lojas, o bairro ficou calmo e o fogo foi extinto. Os corpos dos bandidos estavam caídos na estrada que levava ao portão da fortaleza. Xiaoyan disse calmamente ao vovô Shengo para chamar Zhang Qi e seus amigos para remover os bandidos mortos do portão. Entretanto, ele achava que era possível usar o incidente de forma mais eficaz. Nos primeiros dias do apocalipse,
Ele poderia deixar os cadáveres se transformarem em zumbis e usá-los para treinar Zanki e Shanshan. Ele disse ao avô para ignorar a equipe e deixar os cadáveres para planos futuros. Não muito longe da fortaleza, outro grupo de carros e vans parou. Li Xiuxian sentou-se em um dos carros, perguntando impacientemente se estavam perto do local. Wen Shuya respondeu com sua voz doce que eles deveriam chegar após o próximo cruzamento. Gi Jing sentou-se no banco de trás com ela e ficou irritado com seu jogo engraçado. Quando chegaram aos arredores da fortaleza, pararam imediatamente, e Gi Jing disse a Li Xiuxian para esperar que ela entrasse. A garota saiu do carro e tentou envolver a irmã no plano. Wen Shui afirmou que somente ela sabia em qual fábrica Xiaoyan estava se escondendo. Sem vontade de sair do carro, Wen Shui disse que era difícil não ver a fábrica à frente. Além disso, seus sapatos não eram adequados para longas caminhadas, mas Gi Jing foi persistente. A garota puxou a amiga para fora do carro, ignorando seus pedidos para que ao menos pegasse o celular. No final, Wen Shui foi forçado a ir com ela, embora não quisesse se envolver mais. No carro, Li Xiuxian disse a seus rapazes que estivessem prontos para entrar em ação a qualquer momento. Ele assumirá a liderança e as vans com os rapazes deverão segui-lo. As vans estavam cheias de jovens e bandidos experientes, prontos para invadir a fortaleza, sem saber o que os aguardava. Wen Shuya reclamou que não queria ser arrastada para essa bagunça, mas Gi Jing percebeu seu estratagema, acreditando que ela estava se aproximando de seu pai gangster. Eles estavam tramando e enganando a tempo demais para não conhecerem todos os truques. Mas ela estava errada. Wen Shuya realmente se vestiu bem e se embelezou, na esperança de pegar a perdedora Xiaoyan. Ao se aproximarem do portão, as meninas viram uma cena horrível à frente. A estrada estava cheia de cadáveres com ferimentos de bala, indicando um tiroteio. Wen Shuya ficou muito assustado, implorando a Gi Jing que voltasse e abandonasse o plano. A julgar pelo sangue, os cadáveres pareciam estar deitados ali há algum tempo. Gi Jing supôs que eram os dois grupos brigando pelos suprimentos de Xiaoyan. Se os criminosos experientes morressem, talvez Xiaoyan também não sobrevivesse. Não importava se ele morresse, eles precisavam dos suprimentos de valor inestimável. Wen Shuya queria deixar o assunto para Li Xiuzhen e sua equipe, mas Gi Jing decidiu verificar se o portão da fábrica estava fechado. No entanto, eles não sabiam que os cadáveres dos bandidos já haviam começado a sofrer mutação sob a influência do vírus. Wen Shuya disse que esse portão está muito bem fechado e que não há como ver o que há lá dentro. Isso significa que Jian Xiaoyan está a salvo? Shanshan gritou. Quem são eles? E como eles encontraram esse lugar em primeiro lugar? Wen Shuya respondeu que eles eram amigos de Xiaoyan. E Gi Jing interrompeu, dizendo que ela era sua namorada. Shanshan informa ao rapaz que há duas mulheres do lado de fora do portão. Uma delas diz ser sua namorada. Gi Jing agora entendia por que aquele bastardo do Xiaoyan havia mudado de atitude de repente. Ele acabará de encontrar uma nova garota. Wen Shuya acha que não precisa demonstrar que está chateada, não importa o que aconteça. Deixe que ela se concentre na tarefa que tem em mãos. E que ela se lembre de que a mulher lá em cima tem uma besta. Ela acha que Li Xiuxian será capaz de lidar com ela? Gi Jing lhe disse para relaxar. Seu homem levou algumas armas com ele. Desde que abrissem o portão, ele seria capaz de eliminar Jian Xiaoyan. O cara se aproximou de Shanshan e imediatamente gritou para a garota. Por que eles estão aqui? Ele decidiu examiná-los com seu olho mágico. Ele está muito interessado em suas intenções. Os indicadores de ambos estavam vermelhos. Wen Shuya ficou feliz ao ver o rapaz. A garota perguntou. Eles não poderiam simplesmente vir checá-lo? Xiaoyan ficou surpreso. Eles estão preocupados com ele? Se ele não estiver errado, aquele canalha do Li Xiuxian deve estar por perto, certo? Quantas pessoas eles trouxeram? Que tipo de armas eles têm? As meninas ficaram chocadas com a declaração do rapaz. Como ele sabia de tudo, Xiaoyan decidiu assustar um pouco as meninas. Elas não entendiam que, se o cara era louco, por que atirar nelas? Wen Shuya tentou acalmar sua irmã, para que ela não o provocasse. Gi Jing não acredita que o cara tenha coragem de atirar nela. O rapaz respondeu que isso seria muito fácil para ambos. De repente, as moças notaram as pessoas atrás delas que supostamente estavam doentes com gripe raivosa. Xiaoyan lhes disse com confiança que queria que os dois morressem em suas mãos. Eles tiveram sorte de se esquivar na primeira vez,
Mas será que conseguirão permanecer não infectados? As meninas correram o mais rápido que puderam. Gijin gritou para Li Xiuxian para salvá-la. Naquele momento, o homem não entendia o que estava acontecendo e qual era o motivo de toda aquela gritaria. Ele finalmente viu essa porcaria. Como os pacientes com raiva chegaram aqui? Li Xiuxi informou imediatamente aos seus homens que a gripe da raiva estava vindo em direção a eles. Diga a eles para darem meia volta imediatamente, pois eles estão indo embora. Gijin gritou para o namorado, mas ele decidiu que sua vida era mais preciosa e foi embora. A garota o chamou de todas as palavras bonitas que existem neste mundo. Ela não quer morrer assim. Gijin jogou sua bolsa nos pés de Wen Shui e ela caiu imediatamente. Wen Shui jurou se vingar dela. Esses foram seus últimos suspiros como humana. A multidão de zumbis a infectou instantaneamente. Gijin percebeu que foi salva. E acha que Wen Shui merecia isso. A missão da ameaça habitual foi cumprida. Agora o cara tem uma nova missão. Chama-se limpeza de ruas. Shanshan era doloroso de se ver. A garota perguntou, esses caras se transformaram em zumbis do nada? Xiaoyan informou que esse era, de fato, o início do apocalipse. O ar agora estava cheio de mais fontes de infecção alienígena. Os mortos ao ar livre se transformam rapidamente em zumbis. Até mesmo os feridos ou pessoas com saúde debilitada têm alto risco de mutação. A garota disse que entendia. O cara disse a ela para chamar todo mundo, precisamos fazer uma reunião. Na reunião, Xiao informou a todos que deveriam ficar em casa nos próximos dias, a menos que houvesse uma emergência. Você deve manter as janelas e portas bem fechadas e permitir que seu corpo se adapte gradualmente à infecção. Isso reduzirá muito o risco de mutação. Zhang Qi de repente pensou em seu amigo Shen Chong. O que aconteceria com ele, já que estava gravemente ferido?